Ai, perdão, gente. Eu pensei que já estava ouvindo. Bom dia. De novo. Desculpa. É que eu acho que eu devo ter zerado o áudio aqui. Tá dando para ouvir agora? Ah, então tá bom. Bom dia. Então, eu coloquei aqui, né, já o conjunto, que ele cai, a aula caiu bem na hora que eu estava explicando esse esqueminha de novo. Então, vou retomar aqui, né, que o áudio estava cortado. Naturais, inteiros, racionais. Aqui separadinho fica os irracionais, certo? Bom dia, Isabelle. Juntando todo mundo, eu vou ter o conjunto dos números reais, que é esse arrezinho aqui de fora. O símbolo U voltado para cima, a gente lê como união. O símbolo U voltado para baixo, a gente vai ler como intersecção. Na última aula, eu esqueci de falar um pouquinho sobre a intersecção. A intersecção são aqueles números que pertencem a dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? Então, todos os conjuntos que fizerem parte todos os números que fizerem parte de dois conjuntos, eu vou dar o nome de intersecção. Eu vou explicar aqui, aí vocês vão entender melhor. Vamos para a prática. O primeiro aqui logo de cara, ó. Letra A. A união entre os conjuntos N e Z, certo? Então, a gente lê assim, ó, N união Z. Forma que conjunto? Então, ó, se eu juntar o N com o Z, que conjunto que formou? O próprio Z. Tá bom? Então, juntando o conjunto N com o conjunto Z, formou o próprio conjunto Z. Eu venho aqui e coloco conjunto Z. Bom dia, modelo. Deu para entender? Vamos agora para letra B. N intersecção Z. Quais números fazem parte tanto do conjunto N, deixa eu colocar uma outra cor aqui, fica melhor. Quais números fazem parte? Vou explicar mais um pouquinho, Isabelle. Dá uma olhada aqui que aí você vai pegando o esquema como é que faz. Quais números fazem parte tanto do conjunto N quanto do conjunto Z? Os números que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo são só os positivos. Perfeito. César, Gabriele, isso aí. Porque os naturais são só positivos. Os inteiros são positivos e negativos. Só que aqui, ó, eu estou querendo somente a intersecção. Quem faz parte dos dois conjuntos? Quem aparece nos dois conjuntos? Só os positivos. Então, o que eu quero que você escreva lá para mim? Os números que fazem parte dos dois conjuntos. Quais são eles? São os naturais. Os naturais fazem parte dos dois conjuntos.
Ah, professor, mas a intersecção entre os naturais e os inteiros vão ser só os naturais? Isso. Geralmente, presta atenção nessa parte, hein? Geralmente, quando a gente vai fazer a intersecção entre dois números, e tem dois conjuntos, perdão, e a gente sempre vai usar o conjunto menor, é a resposta. A maioria das vezes, sempre o conjunto menor. Agora vamos pegar a letra C. N união Q. Naturais, união Q. Eu vou juntar esse conjunto aqui, ó, conjunto N, com o conjunto Q, certo? Eu vou juntar esses dois. Vê agora, ó, que eu vou explicar de novo na letra C. Júlia, dá uma olhadinha agora, ver se você consegue entender, ó. N, eu vou juntar o conjunto N com o conjunto Q. Então, juntando esses dois conjuntos, esse com esse conjunto aqui. Se eu vou juntar esses dois conjuntos, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um dentro do outro. Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Nesse conjunto, eu tenho os números positivos. Desse conjunto, eu tenho os positivos, negativos e os decimais, né? Vou colocar como 0,2, só para deixar um exemplo. Se eu juntar os dois, positivo com positivo, negativo e os decimais, o meu conjunto vai ser maior, porque o positivo já está aqui dentro, certo? Estou juntando os dois. Então, como o positivo já está aqui dentro, ele só vai continuar lá dentro. Então, juntando, união. Olha o termo aqui, ó. Unindo, juntando. União é juntar. Juntando o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números racionais, eu vou ter quem? Pensa aí que eu já vou responder. Enquanto eu apago aqui, vai pensando. Se eu juntar o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números racionais, vai respondendo para mim aí. Quem que eu vou ter? Perfeito, muito bem. Olha, parabéns, viu? Eu vou ter os racionais. Eu não vou cruzar, não, porque se eu cruzar vai ficar feio. Parabéns, isso aí. É isso aí, Isabela, entendeu? Vou dar uma regra facinho, mas finge que eu não dei, tá bom? É, em off. Ninguém sabe disso. Eu vou contar tipo um segredo. Quando for união, você pega o maior. Quando for intersecção, você pega o menor. Tá bom? Murilo, página 406. Acho que é isso. 405. Murilo está perguntando na página? Acho que é 405. Não dá para tirar aqui agora. Tá bom? Viram a dica que eu dei? Ouviu a dica que eu dei? Prestaram atenção? Porque eu não vou falar de novo, hein? Continua com a aula, Gabriel, que eu vou explicar mais um pouquinho na frente. Não tem problema. Karen, mesma coisa que eu falei agora, ó. Eu vou continuar explicando. Então, vai acompanhar a aula, que eu vou... Aí você vai matando a sua dúvida conforme eu for explicando. Presta atenção, porque... Ah, tá vendo? Ó, eu falei a dica e não prestou atenção. Eu não vou falar de novo. Agora tem que acompanhar a aula para você saber. União. Eu vou unir dois conjuntos. Quais conjuntos que eu vou juntar agora? O conjunto dos números inteiros com o conjunto dos racionais. Presta atenção aqui que eu vou fazer, ó. O conjunto dos inteiros é esse aqui, certo? Eu vou unir, olha o símbolo, união. Eu vou unir ele com o conjunto dos racionais. Dos inteiros, eu tenho positivo e negativo, certo? Presta atenção. Dos racionais, eu tenho positivo, negativo e os decimais, certo? Se eu juntar esses dois, juntar isso com isso aqui, esses dois conjuntos, juntei. Ah, professor, mas os positivos já tem. Então, se já tem, não preciso contar duas vezes. Presta atenção, vê se vocês conseguem entender assim. Ó, que eu vou mudar agora para ver se todo mundo entende. Estou juntando os dois.
Negativo já aparece, então não preciso contar o negativo duas vezes. Se eu juntar o conjunto Z com o conjunto Q, na verdade, quem vai aparecer? O conjunto Q. Eu estou juntando os dois, só que o positivo já está lá, o negativo já está lá, então quer dizer que quem eu estou juntando? Quem vai aparecer quando eu juntar os dois? O conjunto dos números racionais. Deu para entender? Eu vou apagar aqui, para a gente responder lá na lousa, na apostila certinho. Então, juntando o conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números racionais, quem que eu tenho? O conjunto dos números racionais. Isso. Ó, a Isabelle colocou assim. Só coloca, digamos que, peraí, só coloca como um conjunto, digamos que maior aparece. Sim, você vai colocar. Essa foi a dica que eu dei. Tem que prestar atenção, que eu vou falar mais uma vez agora, hein? Quem pegar, pegou. Senão vai ter que assistir a aula de novo. Se eu estou trabalhando com união, eu pego o conjunto maior, certo? Se eu estou trabalhando com intersecção, eu pego o conjunto menor, certo? Essa regra é uma regra, assim, prática. Vai funcionar sempre? Não. Nem sempre ela funciona, mas é uma boa dica para te ajudar. Tudo bem? Deu para entender? Então, se for união, você pega o maior. Se for intersecção, você vai pegar o menor. Só que essa não vale sempre. Beleza? Vou dar um exemplo agora da letra E. Z, intersecção I. Vamos pegar aqui os conjuntos dentro do nosso desenho. O conjunto Z é esse. O conjunto I é esse aqui. Esses dois conjuntos têm alguma relação? Eles se cruzam, eles se encostam, eles têm algum elemento em comum entre eles? Pensa. Eles têm algum elemento comum entre eles? Pensa aí. Conjunto Z e o conjunto I. Eles têm alguma coisa em comum? Pensa bem. Yuri, pensa mais um pouco. Giovanni também, pensa mais um pouco. Júlia também, não é isso não. Eles se encostam, os dois? É certo, é isso aí. Não, não é decimal não. São as dízimas não periódicas, Arthur. Os irracionais são as dízimas não periódicas. Eles não se misturam, eles não têm nada a ver um com o outro. Se eles não têm nada a ver um com o outro, eu uso esse símbolo aqui, ó. É uma bolinha cortada, tá bom? Essa bolinha aqui, ó. Tá bom? Que significa o quê? Significa vazio. Quer dizer que eles não se encostam, quer dizer que eles não têm nada em comum um com o outro. Certo? Eu já pedi uma vez e eu vou falar novamente. Eu vou precisar chamar o coordenador na sala para poder ver quem é que está riscando a lousa. Então, por favor, para com isso, tá bom? Vamos para a letra F. Cadê? Quem tinha perguntado? Karen, Gabriel. Estão conseguindo entender? Karen, Gabriel. Isabelle já pegou, né? Tá, então, Gabriel, o Karen, continua prestando atenção, porque a gente tem bastante exercício para fazer, tá vendo, né? Então, vai olhando, vai vendo se você consegue acompanhar. Gabriel já entendeu, Isabelle, tá bom. Então tá certo, vamos lá. Se tiver mais alguém com dúvida, fala aí que eu vou vendo se eu vou dando uma atençãozinha extra, viu? Quem não entendeu, fala, professor, não entendi, que aí eu vou dando uma atençãozinha extra, eu vou falando com vocês. Então, Murilo, vem aqui comigo que eu vou fazer mais um, tá bom?
Eu vou deixar um tempo para você responder para mim, vou te esperar. Agora vamos para a letra F. Racionais, união, irracionais. Os racionais são esse daqui, ó. Todo esse bloco aqui, certo? Os irracionais são esses números aqui. Eu quero fazer uma união entre eles, certo? Eu vou juntar os racionais com os irracionais. Cuidado, Giovanni. Nesse caso, eu estou juntando os dois. Se eu juntar esse conjunto com o outro, eles não têm nada em comum, certo? Mas eu não estou perguntando agora a intersecção, eu estou perguntando agora a união. Quando eu juntar esses dois caras num conjunto só, imagina que eu vou colocar eles dentro de um conjunto só. Quem vai ser eles? Gabriela acertou, Alanis acertou. Murilo, vou esperar a tua resposta, hein? Não, Yuri não. Giovanni acertou também. Davi, não, também. Davi, pensa de novo. Isabelle também, pensa mais um pouquinho. Melissa acertou. Vou falar mais uma vez, hein? Aqui, Karen também, ó. Presta atenção, eu não estou falando de intersecção, eu estou falando de união. Eu estou juntando esses dois conjuntos, juntando o conjunto dos racionais com o conjunto dos inteiros. Eu estou juntando os dois. Não, Gabriel não, Isabelle também não. Pensa mais um pouquinho. Juntando os dois. Imagina que eu estou colocando os dois dentro de um saco só, dentro de uma panela só. Ele vai virar o conjunto dos números reais. Se eu juntar esse conjunto com esse conjunto, eu estou juntando. Acho que vocês confundiram os símbolos. União. Eu estou unindo os dois. União. Olha lá. Ó. Unindo os dois, eles vão gerar quem? Os reais. Mas bastante gente acertou. Parabéns, viu? Deu para entender? Quem não respondeu reais, dá uma olhada aí e vê se deu para entender. Porque eu preciso que vocês entendam. Deu para entender? Quem não respondeu, reais. Entendeu o que que eu fiz? Eu juntei. Esse conjunto é união, conjunto dos racionais com os irracionais. Juntando os dois, olha o que gerou. Andrei, olha aí, ó. Juntando os conjuntos. Unindo, como se eu estivesse juntando. É isso aí, agora sim, Isabelle. Perfeito. Ó, a Isabelle colocou assim para mim, ó. Juntando apenas os racionais e os irracionais formam os reais. É isso aí. Juntando esse cara com esse cara, eu formei quem? Esse bloco todo. André, entendeu agora? Murilo entendeu, beleza. André entendeu? Então tá bom. Vamos mais um agora, vamos tentar. Letra I. Não, perdão. Letra G agora, letra G. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem agora, porque eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Já fiz seis. Vou dar um tempinho para vocês responderem antes de eu colocar a resposta, hein? Vamos lá. Agora eu vou fazer uma intersecção. Olha o símbolo como é diferente. Olha o símbolo, intersecção. O que que significa intersecção? A intersecção é o que está em comum. O que que tem em comum? O conjunto I, olha lá, o que que eles têm em comum? E o conjunto Q. Responde para mim aí no chat. Vou esperar um minutinho só para vocês tentarem fazer, porque senão eu vou responder todos. Tenta você agora. O que eles têm em comum? Você vai juntar você vai ver o que eles têm em comum. Ah, parabéns, bastante gente acertando, ó. Isso aí. Ó, vou até falar aqui, ó. Gabriela acertou. Giovanni, tenta mais uma vez. Ana acertou, Alanes, Isabelle Dias, Gabriele acertou, Alanes acertou, Melissa também.
Não, Isabelle, só juntando os racionais e os irracionais. Senão não dá certo, tá bom? Para formar real, os números reais, tem que ser esses dois conjuntos. Giovanni, ainda não é essa a resposta não. Ó, eu tô esperando o Gabriel, que não respondeu, Murilo não respondeu ainda. Tô esperando aqui, ó. Karen não respondeu, presta atenção. Cadê? É isso aí. Só não é esse termo que a gente usa, tá, Karen? Mas a resposta tá certa. A pergunta foi: qual é a intersecção entre o conjunto dos irracionais e dos reais? O que que eles têm em comum para eu poder juntar? Qual é a relação entre os dois? Intersecção. Quem faz parte dos dois? Bom, boa parte acertou. Gostaria até de dar os parabéns. Eles não têm nada em comum. Então eu ponho o símbolo de vazio. Perfeito. Parabéns. Giovanni, vê se você entendeu. Giovanni, conseguiu entender agora? Então tá bom. Vamos para o próximo. Letra H. I intersecção R. O que que agora eles têm em comum, ó? Intersecção é ter em comum, hein? O que que eles têm em comum? O conjunto I e o conjunto R. Se lembrar da minha dica, responde na lata, hein? Se lembrar da minha dica, responde na lata. Melissa acertou, parabéns. Gabriele não. Dá mais uma pensada, Gabriele. Lembra da minha dica. Intersecção, hein? Intersecção. O que que eles têm em comum? Yuri acertou, Júlia acertou. Andrei não. Esse é mais um pouco, Andrei. Alanes, parabéns. Giovanni também não. Pensa mais um pouco. O que que eles têm em comum? Gabriela acertou. Lembra que eu não estou falando, não pode usar o número, Karen, tem que ser um conjunto. Você tem que pensar no conjunto. Qual conjunto está em comum entre os dois? Aqui não é união, é intersecção. Quais partes dos dois? Isabelle acertou. É, pensa um pouco, Murilo. Elisa também acertou. Tem que pensar. Ó, vamos lá então a resposta? O que que eles têm em comum? A dica que eu falei no comecinho. Quando for união, é só você pegar o maior, não é isso? Presta atenção aqui, ó. Tô falando. Quando for união, pega o maior. Quando for intersecção, o que que eu falei? Intersecção pega o menor. Nesse caso, como eles estão um dentro do outro, é só eu pensar. Pego o menor. É, eu vou falar já, Alane, só um pouquinho. Tudo bem? Deu para entender? Certinho, gente? Então, vamos para o próximo. De novo, ó, símbolo de intersecção. R intersecção Q. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. R, conjunto R, intersecção com o conjunto Q. O que que esses dois têm em comum? Agora, quem errou na anterior tem a chance de acertar, ó. Isabela acertou, Melissa acertou, parabéns. Karen, isso aí, tá vendo? É assim, você vê o exemplo anterior e conserta na segunda. Muito bem. O que que eles têm em comum, esses dois? Mateus não, pensa de novo. Davi acertou, André acertou.
Giovanni também, Gabriel também, Alanis. Karen já falei, né? Certinho. Matheus, pensa mais um pouco. Andrei também acertou, Mariana, muito bem. Perfeito, Ana, parabéns. Arthur também. Vamos lá. Ó. O que que eles têm em comum? Como eu falei para vocês, quando você estiver falando de intersecção, ó o símbolo aqui, ó, intersecção. A dica nem sempre vai ser válida, mas ajuda bastante. Pega o menor. Intersecção entre dois conjuntos. Se o maior é o R e o Q está dentro dele, quem é o menor aqui? É o Qzinho. Então, na intersecção, é o Qzinho. Parabéns. Muito bem. Boa parte acertou aí. Ótimo. Conferido isso, vamos agora para o contém e contido, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo, escrever os símbolos, vou escrever de preto para ficar diferente da resposta, tá? Então vai ficar assim, ó. Esse símbolo aqui é o contém, tá bom? E esse símbolo aqui é o contido. Anota para mim no cantinho da sua apostila. Ah, deixa eu ver, Yuri. Quando não funciona? Aqui, ó. O Yuri perguntou assim para mim. Boa pergunta, Yuri. Só um segundinho, peraí. Ele perguntou assim: professor, você pode me dar uma dica, um exemplo de quando a dica não funciona? A dica, essa dica não vai funcionar nesses casos aqui, ó. Quando o conjunto for vazio, tá bom? Toda vez que o conjunto for vazio, a dica não funciona. Por quê, né? Vamos lembrar por que, que a resposta foi vazia. Porque eles não se encostam. Olha aqui, ó. Esse conjunto não se encosta com esse. Deu para entender? Então, a dica só não funciona quando os conjuntos forem. Teve até alguém que colocou. Eles forem separados. Tá bom? Então, toda vez que os conjuntos forem separados completamente, essa dica não vai funcionar. Agora, de resto, vou dar um exemplo extra aqui, ó. Vamos supor que eu perguntasse assim, ó. Qual é a intersecção entre o conjunto Q e o conjunto Z? Rapidinho, turma. Presta atenção. Qual é a intersecção, certo? Que faz parte do conjunto Q e do conjunto Z? Qual que é? Pela dica. Giovanni já acertou, parabéns. Pensa aí. Quem faz parte do conjunto Z e do conjunto Q? Qual é a intersecção entre eles? Melissa acertou, Bernardo também, parabéns. Isabela, é isso aí, tá vendo? É só você olhar a dica. Karen não, pensa mais um pouco, Karen. André acertou, Arthur não. Eu tô falando de dois conjuntos aqui, ó. Z e Q. Esse aí não tem nada a ver. Matheus acertou, Gabriel acertou. É isso aí. Olha lá, ó. Qual foi a pergunta do... Quem foi que fez essa pergunta, gente? Eu até me perdi já. Ah, Yuri. Perguntou quando não funciona, não é isso, Yuri? Então. Como aqui eu tenho Matheus, Gabriel, Arthur agora acertou. Como aqui eu tenho dois conjuntos e eles estão um dentro do outro, é só pegar o menor. Entendeu? Então, sempre quando tiver dois conjuntos, pega o menor. Quando não funciona? Quando eles não se encostarem. Fechou? Então, vamos para a segunda fileira aqui. Eu vou continuar respondendo com a cor vermelha, tá? Essa segunda parte, gente, é muito fácil de responder. É só você olhar o desenhozinho que eu fiz, esse esqueminha, que você responde isso aqui tipo, de cara. É muito fácil mesmo. O conjunto dos reais. O conjunto dos reais. Quem ele contém? Quem está dentro dele? O conjunto dos reais ele contém os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Só isso. É isso aí, Isabelle. Perfeito. Deu para entender? Apaga, por favor, isso. Deu para entender?
Sim? Vamos para o próximo. O exercício K. O racionais agora, isso, os racionais. Qzinho. Bom, eu avisei para pagar. Então, eu estou entrando agora em contato com a coordenação para ele entrar na sala de aula e ele vai ver quem foi que fez esse risco, tá bom? Já estou avisando, já pedi 2 vezes para não fazer isso. Então, apague, porque eu não vou ter essa separação. Não aceito esse tipo de brincadeira na minha aula. Estou sendo bem claro? Então tá ótimo. Pronto. Agora, o conjunto dos números, cadê? Letra M. O N, ele está contido na letra M, tá bom? Ele pergunta, está contido em quem? Está contido aqui, ó. O N está contido no Z, no Q
e no R, tá bom? Ele não está contido nos irracionais, evidente. Ok? Bom, a aula já vai acabar, que só falta mais um minutinho. Eu vou deixar só o rapazinho descobrir aqui quem já foi, que ele já está vendo. E vou deixar claro com vocês, vou repetir o que eu já falei. Voltando isso a acontecer, não vou aceitar isso de novo, viu? Já passei para o coordenador, já está verificando aí quem foi. Pronto, já achou. Ótimo. E não aconteça mais nas aulas, beleza? Tchau para vocês. Amanhã a gente tem mais uma aula, terceira aula, tá bom? Pode se despedir de mim. Até amanhã. E espero que isso não se repita, viu, turma? Estou muito triste com isso. Principalmente com quem foi. Tchau, tchau.